Capricórnio, vamos para a sua leitura então para o mês de setembro. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês através do tarô, através dos oráculos, da astrologia. Vamos ver o que a gente pode trazer para vocês. Eu vou começar aqui com a psicografia, tá bem? E aí a gente vai vendo o que mais a espiritualidade indica. Eu peço que você deixe a sua curtida, que você contribua com o crescimento deste canal, para que nós possamos continuar aqui juntos com mais leituras no futuro, tá? Vamos ver aqui então. Assim aqui para fazer. Aqui. Amor fraternal. Sua vida foi testada. Sua conduta analisada, pois você está sendo qualificada e chamada para algo maior do que o que você vem fazendo. O que você faz hoje é maravilhoso, mas não para por aqui. Você pode muito mais. Poucos passaram pelos testes da espiritualidade, de passar por problemas e tristezas sem roubar o que é do outro ou sem fazer alianças contrárias a Deus. O trabalho em si mesmo é árduo, é difícil, mas a chegada é eterna, porque demonstra quem está apto para as dádivas e para trabalhos mais evoluídos. Isso não é para qualquer um. Sabe a música que veio aqui agora pra mim? Aqui já deu. Sabe a música que veio aqui pra mim agora? Se gritar, pega ladrão, não sobra um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não sobra um. É como se você tivesse sido utilizado pela espiritualidade muitas vezes, perante pessoas negativas, para sabermos, ou pessoas normais, para sabermos quem ajuda. Sabe a imagem que veio aqui para mim agora? Da Mãe Maria. A Mãe Maria tendo o bebê, né? Tendo Jesus. Batendo de porta em porta para pedir ajuda. E todos fecharam as portas, ou não atenderam, simplesmente deixando uma pessoa que estava pedindo ajuda pedir sem resposta. E nesse caminho, é muito fácil a gente pegar uma pessoa que está no momento de precisar ajuda, de precisar de algum apoio em algum momento e negar isso para aquela pessoa, sem esquecer que, de alguma forma, em algum momento, nós podemos sofrer o mesmo, nós podemos precisar do mesmo. E nesse sentido, eu sinto que você foi utilizado muito pela espiritualidade
para testes também. Teve gente que quando teve a oportunidade, ou até se utilizando de meios como internet, por exemplo, quando teve a oportunidade de sugar tua energia, de fazer coisas negativas com você, não mediu esforços e na primeira oportunidade que se sentiu ameaçado, agiu de forma incorreta. E nós temos os nossos mentores espirituais e nós temos toda uma espiritualidade que está na Terra e não está a brincadeira, né? Que está acima, que não está na brincadeira. Existe uma necessidade de evolução, tem vários aspectos, seja no kardecismo, seja espiritualistas, falando sobre a necessidade de aumentar a vibração do planeta, porque nós realmente estamos num processo de transição. A natureza está aí, está tudo acontecendo. Dentro de um centro espiritualista onde eu estava atuando, a guerra é real, uma sala cheia de médiums, tá? Ali, cada um com os seus olhos fechados, trabalhando dentro da apometria, via acontecendo fatos que se interconectavam com o que cada médium diferente estava vendo. Então, a guerra no plano astral, ela é real. Nós estamos num momento crucial e as pessoas, às vezes, estão preocupadas em tirar ali porque acham que vai perder ou simplesmente fecha a porta para quem está precisando de ajuda. Então, sabe que o que você passou aqui, signo de Capricórnio, não foi em vão, tá? Eu sei que pode ter sido difícil para você, mas você é muito especial. Se você passou por muitos percalços e você não se vendeu, não vendeu a sua alma, não fez nenhum pacto aí que não é contrário a Deus, se você realmente se manteve na sua linha ali, independentemente das dificuldades, independentemente do que fizeram com você, você se manteve firme, saiba que você foi um instrumento da espiritualidade. É o que eu sinto de falar para você aqui. Tá? E isso existe. Nós naturalmente somos testes uns para os outros, né? E a gente tem ali nosso mentor do lado. Eu acredito que quando o outro faz assim barbaridades, quero na competição, quero paralisar o outro, porque às vezes o outro tem uma luz tão grande que está iluminando a tua sombra e você não está percebendo. Então, você pode ter trazido essa luz para essas pessoas, mas de uma forma, as pessoas compreendem, às vezes de uma forma muito romântica. Ai, tudo é luz, ai que lindo. Eu falo muito dessa questão de Jesus, né? Sobre a minha compreensão, questões meditativas, de entender por que Jesus acabou sendo crucificado, né? Tinha uma série de questões ali envolvidas, mas uma das coisas é que ele tinha uma luz muito grande. E quando ele, com essa luz muito grande, ele iluminava a sombra alheia. E a sombra alheia, ela é raivosa, ela é o demônio, trazendo o demônio à mostra. Então, é assim que você, com a sua luz, acaba trazendo muito o demônio alheio à tona. E aí você acabou tendo algumas consequências em razão disso. E também ali é um momento, daí foi o momento de você trabalhar a sua sombra, porque a partir do momento que você tem uma luz muito grande, você também tem uma sombra muito grande. Então, ali nesse momento, você trabalhando ao mesmo tempo que você iluminava a sombra alheia, que de alguma forma você trabalha a cura e as pessoas às vezes não têm essa compreensão, não têm essa inteligência, você também foi trabalhando a sua sombra, sabendo ali se conectar com a sua sombra de uma forma que você soubesse utilizar ela sem necessariamente machucar, não pelo menos o suficiente apenas para fazerem parar de te incomodar, certo? É como se você tivesse assim, aqui não, você tivesse empoderado, né? E às vezes é justamente isso já veio numa outra leitura, aquele ser ali que vem num aspecto frágil que as pessoas acham que podem subjugar facilmente, é aquele ser ali que a espiritualidade traz para que então seja exemplo, seja amor, mesmo em toda essa escuridão, essa podridão que a gente vê aí, sabe? É como se eu sentisse assim, que parece que quando a água vem, ela limpa, apesar das dificuldades, dos estragos que causa, uma sujeira que existe aqui nesse mundo, sabe? Eu tenho sentido uma coisa nesse sentido. Eu tenho visto muitas questões de água, sabe?
Então, essas competições, tá? Se cair uma bomba atômica, nada disso vai ter valido a pena. Teu espírito, né, vai pra lá, e aí a gente vai parar e analisar, poxa, eu tive uma oportunidade, eu joguei fora, com bobagem, com besteira, né? Então, eu sinto aqui, Capricórnio, que você é alguém muito elevado, que você não é qualquer um, sabe? Que você tem uma compreensão diferente das coisas. Você jamais pegaria, eu tenho um trabalho aqui de magia, eu trabalho com Exu, com magia, eu trabalho com alguma entidade. Você jamais pegaria esse conhecimento, essa forma para prejudicar o concorrente, para tirar da vaga, para que você ganhe de uma forma incorreta, negativa ali, desonesta essa vaga, sabe? E é muito fácil de a gente ter um poder na mão e ter uma compreensão espiritual, é muito fácil, basta um momento de deslize ali, vou fazer aqui tal coisa, e aí quando você se dá conta, você fez algo que você pode vir a se arrepender depois, sabe? Então eu sinto aqui, Capricórnio, que você tem aqui uma obscuridade muito grande, porque isso reflete nos outros, mas ao mesmo tempo você cura e você também se cura nesse processo, embora seja muito difícil. Eu vou tirar aqui o tarô de Waite agora. Tarô de Osho. Vamos lá. Eu tenho sentido muito de tirar o tarô de Osho, realmente. Vamos lá. Tarô de Osho. Capricórnio. Arrependimento. Seu conhecimento. Entendi. Uau. Mais uma. Então, signo de Capricórnio, no passado aqui, tá? Eu sinto que é uma energia de passado. Você esteve num grupo de pessoas, com pessoas que apontam os dedos. Você se arrependeu muito, muito mesmo, de estar conectado a pessoas que não mereciam a tua presença, sabe? Seja em qualquer lugar que tenha sido aí. Seja numa cidade, seja em grupos, você se arrependeu amargamente de ter participado de lugares sem saber, sem conhecer o suficiente, confiando demais nas pessoas. Eu sinto que você confiou demais. E que daí praticamente te esfaquearam, te esquartejaram em praça pública, mas não no sentido literal, no sentido de falar mal, de fofocas, né? De boca maldita, língua suja, o que eu tô sentindo aqui, assim, a podridão, né, que o tsunami, que as enchentes querem limpar do mundo, né, essas pessoas, esses seres aqui, que tem muita sujeira escondida, muita sujeira dentro de si e não mostra a podridão que faz de verdade, mas aponta o dedo pra você. Aponta o dedo pra você e diz que você é isso, que você é aquilo, quando na verdade essas pessoas... Aqui, o que eu falei? Olha só que interessante. O que eu falei da energia de Jesus? O que eu falei? Olha a carta que veio. Olha que simbologia. Veio exatamente aquilo que eu estava falando, que eu estava sentindo. Um grande arrependimento seu. E não só seu. Virá de certas pessoas que agiram assim com você, que fizeram isso com você, quando perceberem que sua língua maldita, sua boca maldita, sua inveja, sua maledicência, suas magias, seus feitiços não te destruíram. E aí param para perceber, opa, quem é Capricórnio? Será que Capricórnio é um ungido de Deus? Será que Capricórnio é uma maga, uma bruxa? O que é Capricórnio afinal? Eu não consigo identificar muito bem. Às vezes ela fala de uma coisa, às vezes ela é outra. Eu não entendo muito bem quem é ela. É incompreensível. Você é uma coruja misteriosa, sábia, mas não sabem identificar exatamente você. A única coisa que essas pessoas conseguem fazer em relação a você ainda é fofocar.
tentar magiar, não conseguem, não estão conseguindo destruir nada. Você tá de pé. E bruxaria, enfim, não estão conseguindo mais. E aí? E agora? Quem é esse ser humano que eu estava atacando? E qual vai ser a consequência para mim? Eu tô começando a ficar preocupado. E eu sinto que quem está te atacando deve ficar muito preocupado, porque existe algo maior aqui cuidando de você, tá? Estavam vendo aqui a espiritualidade, vendo você passar por tudo isso, uma energia muito parecida com a de Jesus, alguém que sofreu aí na boca do povo, de um povo malandro, maldito, que tem um monte de coisa escondida por trás na sua própria vida, muita sujeira, mas gosta de apontar o dedo pro outro, adora apontar o dedo pro outro. Se o outro errar, nossa, não presta, não serve, mas eu tenho os meus segredinhos, eu não conto pra ninguém, eu não falo pra ninguém que eu tenho muita sujeira por trás. Mas eu gosto de apontar o dedo aqui para Capricórnio, porque eu quero sujar a imagem do Capricórnio. Eu sei que eu sou muito mais sujo do que Capricórnio, mas eu gosto de sujar Capricórnio. Só que agora eu tô um pouquinho preocupado, porque eu não tô conseguindo destruir Capricórnio. Eu tô com medo de Capricórnio. Capricórnio tá ficando esquisito. Não sei, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tentei destruir de todas as formas, mas eu não consegui. E aí, o que eu sinto é que você, ao lidar com este povinho mequetrefe aqui, desculpa, mas a sensação que eu tenho é de uma coisa, uma gente tão suja, suja mesmo, sabe, esgoto mesmo, tô sentindo aqui, que não vale a pena, Capricórnio, você perder mais um dia pensando no que essas pessoas falam pra você. Porque ninguém veio nesse momento que você passou por isso aqui, por essa maledicência toda, te oferecer um prato de comida. Aliás, se alguém veio te oferecer esse prato de comida, dê atenção a essa pessoa, certo? A quem vai no futuro precisar de você, feche as portas. Feche as portas, a não ser que você sinta no seu coração bondoso, que eu sinto que você tem, né, a necessidade de fazer uma caridade, tá? Então, renúncia ao conhecimento. Aqui, você percebeu que muito do que você conhecia na sua vida estava errado, que você deu confiança para as pessoas erradas, que você estava no lugar errado, que você não tinha mais que se misturar, que isso aqui, talvez a espiritualidade tenha deixado acontecer para te mostrar, Capricórnio, sai daí, que essa gente não vale uma unha tua, não vale um dedinho do pé. Sai daí, Capricórnio. Você percebeu agora, Capricórnio, que você precisa sair daí, Capricórnio, que essa gente é suja, entende? É suja. E quanto mais você estiver perto dessas pessoas, a sua vida vai piorar, o seu financeiro vai piorar. Porque essa gente é suja e essa gente está sujando a sua energia. Com fofoca, com porcaria, porque não tem nada melhor dentro de si para oferecer para o outro, ok? Então aqui você pode estar assim se desfazendo do que você conhecia em relação à família, é como se o seu terceiro olho tivesse sido aberto e você compreendesse aqui que toda a sua vida parece que foi uma mentira, que as pessoas ao teu redor não são o que parecem, que as pessoas com quem você se aliançou aí não mereciam estar com você. E aí é como se você quisesse jogar tudo isso como lixo fora. Você carregando esse conhecimento apenas para compreender, a ter a sabedoria. Daqui a pouco eu uso esse conhecimento para ajudar alguém que venha pedir meu conselho. Mas essa vida que eu levava, que é uma mentira, eu não estou me desfazendo do conhecimento em si, mas da mentira que era a minha vida, com essas pessoas, com esses grupos, ok? Não merecem, ok? Então aí, quando você joga fora aqui, e esses dias veio a mesma carta para outro signo aqui, que mostra aqui, né, pessoas que ficam para trás aqui com duas caras. Então aqui a família, além da família de sangue, quando você se desconecta dessas pessoas, você encontra a sua verdadeira família. E você compreende que você nunca esteve sozinho, que você nunca esteve sozinha, que existe alguém cuidando de você no plano superior. Você faz parte de uma linhagem, de uma família. Caso, olha a música que veio aqui,
Você pertence a uma raça antiga, de pés descalços e de sonhos brancos. Enfim. E aí vem aqui a transmutação. Então você encontra essa família que ajuda aí. Estou sentindo uma energia de alquimistas também, uma energia aqui de mestres ascensionados, mestres Saint-Germain. Eu tô sentindo aqui uma energia de alquimistas, tá? Então você compreende que você é apenas aqui uma encarnação sua, que você é muito maior do que isso aqui. Tá? E aí essa família, ela te ajuda a se transmutar. A cada ataque, a cada porcaria que mandam pra você, você se transmuta. E essas pessoas depois, é o que eu digo, gente, assim, ó, teve uma situação, eu não vou contar aqui agora, tá? Porque é muito pesado, em relação ao meu pai, que eu descobri recentemente, tá? Onde ele fez algo, assim, muito terrível comigo, né? E eu compreendi que, nossa, eu não morri porque não era pra morrer mesmo. Eu sempre estive sendo cuidada por essa família. Sempre tive. O julgamento dele e o que não me agrada e trouxe muito sofrimento para nossa família, o julgamento dele veio anos depois. Não veio assim a dificuldade. Meu pai teve Alzheimer dos 45 aos 55. Vocês pensam que eu acho isso maravilhoso? Porque ele me fez mal? Muito pelo contrário. Porque eu, por mais hoje analisando assim, mesmo assim, né, eu posso reconhecer que eu não odiava o meu pai, que eu amava o meu pai, eu queria muito que ele fosse diferente, né, mas ele não era, então eu aprendi a aceitar para poder me libertar, porque senão tu fica assim, um sofrimento danado, porque as pessoas não são aquilo que você gostaria, né, e justamente às vezes a gente veio aprender a aceitar, compreender algo tão grave que as pessoas fazem, que deveriam te amar, te proteger, fazem com relação a você, te ajuda a se libertar para que você possa viver coisas melhores, porque você não merece viver o infortúnio do outro, a mágoa do outro. É como se daí você assumisse um papel que não é seu, que é, por exemplo, do seu pai, que é o meu caso, né? E aí, esse julgamento dele aconteceu algum tempo depois, demorou um pouco, mas ele veio, ele chega. Então, a espiritualidade foi uma forma de a espiritualidade me mostrar: Grazi, nós sempre estivemos com você. Se nós não estivéssemos com você, muito jovenzinha, você já teria morrido, tá? Então aí não vem qualquer criaturinha aqui tentando mexer com você, porque vai ter problema, né? Talvez, exatamente, eu vejo que tem muita gente que começa a ficar com problema na cabeça, né? Porque tentam justamente atingir, quando tentam atingir a gente é no cérebro, aquilo volta de uma forma intensa. O meu pai teve um sofrimento dos 45 a 55 anos com Alzheimer. Não é normal isso, né? Isso foi uma cobrança espiritual. Pelo que ele mexeu, pelo que ele fez, pelo que ele se aliançou, né? Então, assim, isso, gente, veio para me destruir essa informação? Não. Veio para me libertar. Veio para compreender o porquê que está acontecendo certas coisas, certos padrões, né? Certas situações na vida, para trazer transmutação e libertação. E se nós encararmos tudo que vem para nós assim, tentarmos sermos mais racional, isso não nos destrói. Porque o que nos destrói mesmo é vir uma informação tão grave como essa, e eu ali tá com o meu elemento água já complicado e desequilibrado, e aí você afunda de vez. Se eu tivesse isso, foi até um teste para mim mesma. Se eu estivesse com o meu emocional desequilibrado, eu teria afundado. Aí deu, assim, com essa informação eu teria deu, sabe? Mas não. Muito pelo contrário, né? Então, o que eu vejo é que a vida vai te mostrando o quanto você se fortaleceu, o quanto você evoluiu, sabe? E eu sinto aqui que você, dentro dessa transformação, entendeu também no aspecto de devoção, a quem você se liga, onde está a sua força, quem é a sua família espiritual, de onde vem. Você pode ter feito tentativas em igrejas, templos, e não ter se conectado, não ter se sentido acolhido. Às vezes realmente não era para você se acolher em nenhum lugar. Não que, por exemplo, eu já fiz desenvolvimento em centro de Umbanda, né, por exemplo, e não continuei lá porque senti que não era para continuar, que o meu caminho era mais solitário mesmo, né? E que esse desenvolvimento viria diretamente da espiritualidade, tanto é que as incorporações começaram sozinha e eu nunca morri, nunca tive nenhum problema. Então eu dizia, não pode.
Mas da mesma forma que eu incorporava em casa, eu incorporava no centro de Umbanda também. Então, o meu desenvolvimento passou a ser muito direto mesmo com a espiritualidade, sabe? E aí eu comecei a perder o medo, comecei a compreender como é que eu tinha que me desenvolver. Me lasquei bastante, sim, porque aí você tem o desenvolvimento solitário, quando você não cumpre algumas coisas ali da forma como deveria, você, né, é cobrado. Gente, não vou mentir pra vocês, tá? Mas o que eu sinto, assim, é que mesmo assim a família, né, correta, tanto na luz quanto num aspecto para me ajudar a trabalhar a sombra, que é os meus aspectos interiores mais sombrios, né, trabalhando ali com Exu e Pombagira, trabalhando com os mestres ascensionados, com a Maria, com energias mais elevadas e também ali os guardiões me ajudando muito nessas questões. Então, esse desenvolvimento, assim, é um desenvolvimento pesado, né? Não é qualquer um que aguenta, mas eu descobri, por exemplo, quem está. Eu sinto que com você é mais ou menos assim. Você me compreendendo, vou ver essa deusa. Nossa, o resultado não foi legal. É como se você fosse vendo na prática aí quem está do teu lado, Deus. Se você acredita na deusa, quem está do seu lado, você se conectou com as suas forças aí que realmente estão com você, tá? Aqui, o que mais? Vamos lá. Ai, ai, olha, sabe, signo de Capricórnio, é interessante que eu normalmente me conecto com pessoas, até para ajudar, pessoas que vêm procurar, mais com um tipo de pessoa que passou realmente por coisas parecidas com as minhas. Porque é aí que a gente realmente tem como ajudar, né? É aí que a gente tem sabedoria para trazer para o outro. Normalmente tem alguma questão ali que é parecido. E como é difícil a gente estar num grupo, numa sociedade, numa cidade, numa comunidade, enfim, onde a gente é tratado de qualquer jeito, porque a gente resolveu sair das regras, né? Sair da regra daquela sociedade, né? Ou a gente comete realmente algum erro, cometer um erro, né? Um erro que não deveria cometer. Mas muitas vezes, aqueles que te julgam cometeram erros até piores, né? E te julgam, apontam o dedo, porque é muito bom, é muito, para essas pessoas, é muito satisfatório ter em quem jogar toda a sua podridão, né? E a sua sujeira. O que mais aqui? Então, eu não sinto assim, sabe, falando nesse sentido aqui, eu não sinto que é para você guardar mágoa aqui, disso aqui, sabe? Isso aqui faz parte de um aprendizado muito grande que você passou, né? Talvez você já tenha, inclusive, seja o reflexo de um medo, de alguma coisa do passado que você já passou. Às vezes você pode ter sido queimada como bruxa, você pode ter passado por várias situações, assim, de humilhação pública, alguma coisa do tipo, porque você já é algo que você veio trabalhar de uma vida passada. Então aí se manifesta em pessoas com um nível mais ignorante de ser, né? Para que você acabe tendo que trabalhar esse medo em você. E aí é que tá. Passei por isso, talvez uma outra vida você tenha desistido, claro que em determinadas situações, como por exemplo, amarrar a pessoa para ser queimada é diferente, né? A pessoa não tinha muito o que fazer naquele momento ali, mas algumas pessoas às vezes passam por certas coisas e desistem da vida, ficam descrentes de tudo, e eu sinto que, claro que hoje em dia você não passou desta forma, mas quase como se fosse um apedrejamento em praça pública, alguma coisa do tipo, né? Ou um falatório mesmo de pessoas com nível baixo de consciência. Você pode ter passado por isso como reflexo de algo de vidas passadas, tá? Que você já passou. E aí o que eu sinto só é que ao invés de dessa vez, ao invés de baixar a cabeça, você continuou, entende? Você apenas procurou renunciar a conhecimentos, renunciar a tudo que você conhecia para se conhecer de verdade, para fazer a sua alquimia interior. Então, esse arrependimento, essa situação que te colocaram aqui, te trouxe muita inspiração. Olha só o que eu tô falando aqui. Trouxe muita inspiração para você realizar outros tipos de trabalho. Inclusive, pode ser com a alquimia, porque eu sinto aqui de transmutação com a alquimia. Pode ser
com magia, pode ser trabalhando questões psicológicas, você pode ter aí feito cursos na área de terapias, inclusive você pensando aqui em formas de ajudar os outros com base na podridão, na sujeira do seu passado, entendeu? Das pessoas que você teve que enfrentar. Isso aqui, ó, essa renúncia ao conhecimento foi gerada então por uma tempestade, exatamente isso. E você, olha só, aqui uma mãe com uma criança e você sendo julgada e exposta por pessoas que não têm tudo isso para conseguir julgar nada, né? Junto às vezes até com criança. Você pode ser uma mãe solteira, um pai solteiro. Você pode ter deixado um relacionamento, você passando tempestade com pessoas inocentes ao seu lado e ninguém estendendo a mão, ao contrário, jogando mais pedra em você, entendeu? E tudo isso aqui, apesar da dificuldade, tá? Eu sinto que vai valer a pena pra você. Ó, o que eu sinto que dentro dessa tempestade você encontra uma força e uma beleza, que aqui fala da carta da beleza. Opa, eu acho que eu não posso mostrar as cartas assim. Não tem como mostrar muito essa carta aqui, gente, tá? A carta da beleza, eu sinto que dentro dessa alquimia e dessa transmutação, você acaba descobrindo que você é alguém muito divino mesmo. Que você é divino e que as pessoas realmente querem tocar em você, querem olhar para você. E uma forma de ter um pouco de você, até para tentar diminuir um pouco desse brilho, é te subjugar. É dizer que você é isso, que você é aquilo, que você não pode errar. Porque essas pessoas erram, mas você não pode errar. Porque é claro que a gente erra, é claro que a gente comete atos, às vezes, até com base na tristeza, na depressão de ter que lidar com esse tipo de gente. Às vezes a gente erra, a gente comete erros lá no trabalho, ou né, fica disperso, esse tipo de coisa. Então, acontece? Acontece, mas eu sinto aqui que ao invés de você cair nessa tempestade, você vem com tudo com muita beleza, com muita sabedoria e aprendendo a entender de onde eu vim. Eu sou alguém diferente, realmente eu nunca me enquadrei com essas pessoas, sabe? Transmutação, amor à espreita. Deixa eu entender melhor, amor à espreita e transmutação. A inquietude. Eu sinto mais um sentido assim, ó, de que amor à espreita, que você tinha um amor dentro de si desconhecido, que a tua inquietude é como se, olha só que interessante agora, eu olhando essa carta aqui, ela tá guardando aqui numa caixinha, ela tá inquieta, tá segurando ela numa caixinha, é como se você estivesse guardando esse amor lá dentro, porque eu não posso nem manifestar esse amor, porque eu tenho que lidar com esse bando de urubu, com esse bando de gente maluca. Né? Eu vou guardar o meu amor aqui e vou ter que... Só que esse amor, a espreita, me fala muito de um amor que existia já dentro de você e que talvez agora, com essa transmutação, você consiga trazer à tona isso, sabe? Esse amor, inclusive com base na devoção àqueles que te amam. E eu tô sentindo muito aqui a energia da Mamãe Oxum, sabe? Também. Pode ser deusa Ísis, também deusa Afrodite. Tô sentindo aqui uma energia de amor muito grande, tá? E essa devoção, inclusive, olha só, as pessoas são tão sujas que até com relação à tua devoção, elas ficam com inveja. E aí pode vir o risinho, sabe, o debochinho, a besteirinha, porque é a única coisa que essas pessoas têm para oferecer. Esse lixo que sai da boca delas, sabe? A inveja tá aqui. Até da sua devoção, da sua conexão, da sua espiritualidade, essas pessoas têm ciúme. E aí tentam, às vezes, até, quem sabe, te mandar umas porcarias aí pra te tirar dessa devoção. E aí você não saia, sabe? Você continue. Porque às vezes até a espiritualidade age de uma forma inteligente. É quem eu disse no outro vídeo, né? Tinha uma pessoa tentando sugar minha energia. Foi pra essa pessoa um problema de saúde que seria pra mim. A espiritualidade fez isso. Você quer a energia dela mesmo? Muito bem. Vou te dar um pouco da energia dela. E vou te dar o problema de saúde dela também, que ela iria ter. E você agora vai ficar com esse problema, sabe? Isso foi muito interessante o que fizeram. E depois isso é revelado, né? O quanto a espiritualidade age de formas misteriosas, sem entendermos por que certas coisas foram permitidas e a gente compreendendo que a espiritualidade esteve com você o tempo todo, Capricórnio.
o tempo todo, mesmo diante desse julgamento dessas pessoas negativas aqui. Aqui deu. Vamos tirar um oráculo pra gente terminar. Oráculo dos anjos. Eu tô sentindo assim, tá até uma cidade pequena, porque vem uma mistérios da meia-noite que vão longe, você nunca, não sabe nunca. Se vai, se vir, fica, quem vai, quem foi, como é que é? Mistérios da meia-noite, é como se você estivesse assim, para essas pessoas até que fizeram tanto mal para você, você não caiu. É como se você fosse um grande mistério, né? Daqui um pouco você é uma vampira, e que será que essa pessoa é, hein? Pelo amor de Deus, que é isso? Onde eu fui amarrar meu bode? O que eu fui fazer? Com quem que eu fui mexer, sabe? E aí é que a espiritualidade me faz rir muito, né? Porque mostra isso, essas coisas, né? Para mim, pelo menos mostra, eu acredito que para você também. Arcanjo Zadkiel, compaixão, suavize seu coração em relação a esta situação e a todas as pessoas envolvidas, incluindo você. Aqui justamente é para tirar uma para cada aqui, tá? Então aqui saiu justamente suavize seu coração em relação a essas pessoas, para você se libertar, porque essas pessoas não têm merecimento para estar dentro de você. Uma coisa que eu senti de falar aqui pra você é que se tem alguém do passado que possa ter roubado você, que ter feito toda essa situação, porque aqui eu vi uma mulher sozinha com uma criança enfrentando uma tempestade. Me remeteu muito a alguém solteiro, uma mãe, pai solteiro, pode ser, enfrentando aí o julgamento alheio, tá? Se você enfrentou isso aqui, o julgamento alheio dos faladores e tal, é como se a pessoa que fez isso com você, e não é por uma questão de vingança, tá? Eu quero que você, até porque aqui tá pedindo pra suavizar o seu coração, porque essa pessoa pode estar com alguém hoje que vai fazer o mesmo com ela, entende? Parece ser muito legal, muito boazinha, mas vai fazer o mesmo. Então, suaviza teu coração. É como eu disse, a cobrança às vezes não chega no tempo certo, às vezes demora, mas ela chega, entende? Então, suaviza teu coração, entrega para a espiritualidade isso, tá? Às vezes precisa fazer aí uma quebra de magia, precisa, mas saiba que de alguma forma, no tempo certo, a colheita chega, tá? Vamos lá. Arcanjo Miguel, intenções cristalinas, seja claro sobre o que você deseja e concentre-se nisso com uma fé forte e inabalável. Então, vá para os seus objetivos. Quais são as suas intenções agora? Você passou por isso, né? Você passou por essa tempestade aqui. Você tá viva aí, né? Então, levanta e segue em frente, tá? Com fé forte e inabalável. Sabendo que ninguém te derruba, ninguém. Arcanjo Raguel, ordem divina, tudo é como deve ser agora. Olhe além da ilusão e veja a ordem subjacente. Então, agora, e tá falando aqui muito dessa parte da família, além da família, eu sinto que as coisas são como são, foram como foram. Se não fosse assim, você não teria compreendido quem é que está com você, você não teria compreendido quanto você é belo por dentro, que você mesmo, diante desses percalços, não se vendeu, não vendeu sua alma, não vendeu sua vida, não se vendeu ao ódio, ao rancor, né? Apenas pode ter aí se defendido, sim, até porque me mostra aqui, né, Arcanjo Raguel apontando o dedo, né? Eu vou me defender, eu não vou aceitar. Ela está aqui fazendo isso com uma balança na mão. Está fazendo aqui de uma forma justa, entende? É de uma forma justa que essa pessoa aqui está fazendo essa defesa. Arcanjo Chamuel, transição de carreira, sua finalidade de vida está desencadeando uma abençoada mudança de carreira, tá? Então aqui, nessa transmutação, parece que chegou tudo junto. Uma inquietude aí, nossa, o que eu faço agora? Eu gosto de fazer tal coisa. Você se descobriu, assim, na questão de amor próprio, você percebeu que pode fazer mais do que você vem fazendo, e aí você, dentro dessa inquietude, pode estar até um pouquinho assim, sem saber exatamente como começar isso, tá? Arcanjo Raziel, compreensão espiritual, estou trazendo a você... e a mensagem foi ali. A mensagem inicial foi assim, ó. Aqui fala em abençoada mudança de carreira. Ali
estava falando que você tem muito mais a oferecer do que isso, né, na mensagem da psicografia. Compreensão espiritual. Estou trazendo a você informações esotéricas e símbolos e ajudando você a entender verdades espirituais. Então, aí você se conectando com alquimia, que foi o que a gente já falou aqui, se conectando com formas de transmutação, entendendo qual é o seu poder pessoal, que todos nós temos o nosso poder, né? Então é isso, tá? Signo de Capricórnio. Muito legal a sua leitura aqui. Nossa, me veio muito a história da crucificação de Jesus, né? Sem querer comparar, nos comparar, meros mortais com o mestre, né? Mas quantos de nós, na nossa vida, passamos por uma crucificação indevida, com base em erros? Às vezes nós erramos muito, mas às vezes com base em pessoas que não têm capacidade para julgar, né? Quantos de nós já passamos por isso? Em trabalho, perdendo emprego, com acusações indevidas, né? Quantos de nós já passamos aqui por uma crucificação, não da magnitude da de Jesus, né? Seria difícil, não é fácil, acho que para qualquer pessoa aguentar esse tipo de coisa, embora fosse muito comum naquela época, né? Esse sofrimento, essa dor, porque a dor às vezes ela é tão grande, dependendo do tipo de pessoa, da pessoa que vem, né? Que a pessoa que você confiou, a punhalada ela dói mais, talvez até, do que uma ferida no corpo físico, né? Quantas pessoas de nós já passou, quantos de nós já passou por isso, né? E estamos aí, vivos, livres, né? E cada vez se conectando mais. E é assim que tem que ser, tá? Signo de Capricórnio, continue assim. Eu sei exatamente o que você passou, tá? E saiba que a gente não pode só se deixar vencer, deixar pessoas terem o direito de nos vencer na vida, tá bom? Até mais!